É isso aí, seja muito bem-vindo a este canal, eu me chamo Bruno Goulart, vamos aí finalmente falar sobre o Flamengo hoje, dia de jogo, logo mais às 20 horas, horário de Brasília, Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, jogo bastante importante aí para o Flamengo, as suas pretensões no Campeonato Brasileiro, a gente sabe que o Flamengo tem que garantir aí pelo menos o G4, São Paulo venceu, está se aproximando, então é bom o Flamengo ficar de olho. E também tem a questão aí se vai brigar pela liderança, não depende só do Flamengo. Fortaleza tropeçou aí mais uma vez, empatou em casa contra o Atlético Mineiro e o Flamengo pode se aproximar aí do Fortaleza. Vamos dar uma olhada na tabela, vamos dar uma olhada nas escalações, provável escalações de Fluminense e de Flamengo. Vamos ver aí como é que o Flamengo pode jogar, para vencer a equipe do Fluminense, tá, galera? Vamos falar muito de análise tática também aqui neste vídeo. Fique aí comigo depois da vinheta. Today I will win. If you believe in the dream, you can come with me. Bom, então, galera, vamos vendo aqui como é que ficou a tabela aí do Campeonato Brasileiro. Tiveram duas partidas ontem. Vasco perdeu aí de 3-0 do São Paulo. O Fortaleza empatou em casa contra o Atlético Mineiro. E aí o Flamengo pode se aproximar do Fortaleza. O Fortaleza ficou com 56 pontos na tabela. O Flamengo tem 51. Se vencer, vai para 54. Se aproxima do Fortaleza. E aí, no caso, hoje o Flamengo tem 2 jogos a menos. O Flamengo poderia aí passar do Fortaleza, dependendo também do jogo atrasado contra o Inter, tá, galera? Outra coisa que podemos observar é que com a vitória do São Paulo agora fica a 1 ponto do Flamengo. O São Paulo tem 2 jogos a mais, é claro. O Flamengo joga hoje e ainda tem o jogo atrasado, mas é bom ficar atento e o Flamengo deve aí sempre buscar a vitória. É isso que a gente espera no jogo contra o Fluminense, tá, galera? Então aqui são as possibilidades que se abriram durante estes 2 jogos que aconteceram ontem. O Botafogo vai jogar contra o Criciúma no final de semana em casa. O Palmeiras vai jogar fora contra o Juventude. E aí depende deles tropeçarem para que o Flamengo possa se aproximar dos líderes. E é claro que o Flamengo tem que fazer a sua parte. O Fluminense briga lá embaixo da tabela. A gente pode ver aqui que o Fluminense é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Então o Fluminense também vem bastante forte aí para esse jogo. Vamos falar aqui como é que o Flamengo vai vir e como é que o Fluminense vai vir também. Vamos dar uma olhada, tá, galera? Bom, aí foi a escalação que vazou, segundo o GE. Com o Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, na dupla de zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira, na lateral esquerda Alexandro, na volância Léo Ortiz e Alan, com Carlos Alcaraz na ponta do meio de campo, na ponta direita Michael, na ponta esquerda Bruno Henrique e no comando de ataque Gabigol, Gabriel Barbosa. Esta aí é a provável escalação que saiu no GE. É claro que aqui a gente tem que falar de alguns pontos. O principal que chama a atenção aqui é Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Fabrício Bruno foi convocado pela seleção brasileira, não atuou em nenhum dos 2 jogos no qual foi convocado. E o Léo Ortiz aqui fazendo esta parte no meio de campo, tá, galera? Aqui é uma escalação aí que vazou do GE, mas a gente não sabe se vai ser realmente esta escalação, se o Fabrício Bruno vai jogar realmente de titular e se o Léo Ortiz vai jogar aqui na volância mesmo. Então, segundo esta escalação aí que colocou o GE, a gente colocaria aqui o Léo Ortiz nessa posição, com o Fabrício Bruno na defesa. Então aqui seria para ver a questão da saída de bola. Talvez o Felipe Luiz não tenha confiado aí no Everton Araújo de fazer essa função junto com o Alan que é um jogador que vem em baixa. Então, para fazer essa saída de bola aqui no primeiro momento defensivo, talvez ele tenha optado por esse sistema com o Fabrício Bruno, um jogador aí que não jogou as 2 primeiras partidas e poderia fazer aqui um posicionamento com o Léo Ortiz fazendo essa saída de bola junto com o Fabrício Bruno. E aí os laterais indo lá para frente, né, para dar apoio e sustentação ofensiva. E aqui o Léo Ortiz, um jogador que tem muita qualidade no passe, poderia fazer tranquilamente essa função, ou poderia até ser mesmo o Alan, mas como o Alan vem jogando, vem num declínio técnico, né? Não vem jogando boas partidas,
eu acredito que essa função seria aqui da saída de bola com o Léo Ortiz, tá, galera? E para dar sequência aí nas informações, vamos dar uma olhada no Fluminense, como é que o Fluminense vem. O Fluminense aí que também tem uma provável escalação lá no GE. O Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Inácio e Thiago Santos na zaga. Lembrando aqui que o Thiago Silva poderia até jogar este jogo, mas a princípio não se recuperou para jogar esta partida. Na lateral esquerda vem o Diogo Barbosa, já que o Marcelo está suspenso. E aqui viria o Bernal e o Martinelli. O Bernal aí que jogou também na data FIFA. E completando o meio de campo, o Ganso. Seria mais ou menos um 4-2-3-1. Com o Lima pelo lado esquerdo e o Marquinhos também pelo lado direito, com o Cauã Elias no comando de ataque. E aqui no lugar do Marquinhos poderia também vir tranquilamente aí o Arias. O Arias também ficou aí na data FIFA, não sabe ainda como é que tá a questão física do jogador, se ele tem condições de jogar a partida toda ou jogar alguns minutos. E aí fica essa decisão aí do Mano Menezes se vai jogar com o Marquinhos ou com o Arias de titular. O Arias que para mim, na minha opinião, é o melhor jogador do Fluminense, é um jogador que desequilibra lá para o lado da equipe das Laranjeiras. Então um jogador fundamental aí para o Fluminense. O Fluminense que tem um estilo de jogo bem diferente do que fazia com o treinador anterior, o Fernando Diniz. A equipe deve se defender numa linha de 4-4-2, né? 2 linhas de 4, ficando apenas o Ganso e o Cauã Elias naquela linha mais de frente e aqui fazendo 2 linhas de 4. Então vamos dar uma olhada aqui na equipe do Flamengo. Bom, como eu falei lá, a equipe do Fluminense ela deve jogar com 2 linhas compactas de 4, né? Então será bastante interessante o Flamengo jogar com 2 pontas abertos, justamente porque essas 2 linhas de 4 do Fluminense, elas ocupam bastante o meio de campo do sistema defensivo, da defesa. Então seria interessante porque ficaria disponível tanto o corredor esquerdo como o corredor direito da equipe do Fluminense. E aí o Michael tem essa qualidade para fazer o X1 e o Bruno Henrique tem a qualidade de fazer a jogada na velocidade. E aqui com certeza pelos lados os laterais vão apoiar bastante e vai ser uma arma aí do Flamengo. Lembrando aí que o Fluminense ele está jogando agora desta maneira bastante compacto, povoando bastante a frente da área. São 2 linhas fazendo um bloco baixo defensivo. E aí a equipe do Flamengo vai tentar explorar provavelmente os lados do campo, tentando também inverter, fazer inversões rápidas de um lado para o outro do campo, tá, galera? Então é bastante importante aqui essa formação com 2 jogadores bem abertos, já que provavelmente aí o Fluminense vai dar espaço nos corredores laterais do campo e vai fechar bastante aqui essa parte do meio. O Alcaraz é um jogador bastante importante também, que ele é um jogador bastante agudo, né? Então ele vai forçar que a equipe do Flamengo jogue mais em cima e que essas linhas elas se abaixem cada vez mais. Pode até ajudar aqui na participação junto com o Léo Ortiz com um passe que quebra linhas. Vai ser bastante interessante essa movimentação aqui do Alcaraz, que é um jogador que busca aquela tabela de toca e vai para frente, né? Como eu já venho falando aqui em outros vídeos. E aí ele pode se associar aqui com o Gabigol, com o Bruno Henrique ou com o Michael. E aí o Flamengo vai ter essa possibilidade aí de fazer jogadas contra a equipe do Fluminense, tá, galera? A gente fala aqui que essa é a provável escalação, né? Porque também tinha surgido uma outra escalação que o Felipe Luiz jogaria com o Everton Araújo e com o Léo Ortiz na zaga. E aí o Michael na ponta direita, mas também poderia ser o Matheus Gonçalves. E aqui fica a questão de que o Gabigol vai fazer aí 300 jogos com a camisa do Flamengo. O jogo é hoje, lembrando, às 8 horas. O Léo Ortiz teve essa proposta teve essa sondagem, na verdade, da Juventus da Itália, já que a Juventus perdeu aí o zagueiro Bremer. A Juventus vai ficar aí bastante tempo sem o Bremer, né? Então surgiu essa sondagem. A Juventus lá negou que houve alguma coisa relacionada. A Juventus negou totalmente. Então a gente não sabe se realmente houve essa proposta, se foi coisa de empresário, né? Mas aí o Léo Ortiz aí podendo ser observado pela Europa, já que ele tem passaporte italiano, poderia reforçar aí o clube lá
a Juventus, a velha senhora lá do continente europeu, tá, galera? E aqui falando dessa outra escalação, né, o Cleiton aqui, que eu acho que o Cleiton não vai jogar, vai ser o Léo Pereira mesmo, e aí poderia vir o Everton Araújo, seria uma formação totalmente diferente, porque o Léo Ortiz participaria do momento da zaga. Mas voltando lá para aquela outra formação, que eu acho que essa formação aqui seja mais provável, eu acho que, por exemplo, se o Fluminense ele fizer a pressão aqui na saída de bola do Flamengo, eu acho que vai ser um trunfo aí para a equipe rubro-negra, já que o Fluminense, quando ele ataca muito a equipe adversária, quando ele tenta fechar lá, fazer a pressão no último terço, né? A equipe se descompacta bastante. Então pode ser aí o Léo Ortiz aqui um jogador fundamental para que neste tipo de jogada ele consiga achar passes, principalmente para o Alcaraz, o Bruno Henrique e o Michael. Então vamos ver aí como é que vai ser o confronto. Eu estou bastante otimista para esta partida. Eu espero que o Flamengo possa fazer um bom placar e seguir aí na briga pelo Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o título é bastante difícil, mas não custa nada sonhar, somos torcedores, né? Então vamos acreditar até o fim. Então vamos acreditar até o fim, tá, galera? Então era mais ou menos isso que eu queria falar neste vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Saudações rubro-negras e até mais!